Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana. Iremos continuar estudando sobre os animais e faremos um trabalho bem legal. Lembram que anteriormente nós havíamos iniciado os nossos estudos sobre os animais vertebrados e invertebrados? Nós vimos que os animais vertebrados são aqueles que possuem o quê? Lembram? Isso aí. Vertebrados são os animais que possuem crânio e coluna vertebral. Mas quem são os animais vertebrados? O grupo dos animais vertebrados inclui animais que vocês conhecem muito bem, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Cada um desses grupos de vertebrados reúne animais que possuem algumas características em comum. Então, as aves elas têm penas, têm bicos e asas, como por exemplo, a galinha, o beija-flor, o urubu, a águia, a ema e também o pinguim. Já os peixes vivem na água e possuem escamas e nadadeiras. Por exemplo, tubarão, atum, sardinha, salmão. Os mamíferos mamam quando filhotes e possuem pelos, como por exemplo os seres humanos, os cachorros e as onças. Já os répteis têm escamas e arrastam a barriga no chão quando se locomovem, como por exemplo as serpentes, tartarugas, os crocodilos e os lagartos. Já os anfíbios têm a pele lisa e sem escamas, não têm penas e nem pelos, como por exemplo o sapo, a rã, a perereca, a salamandra, entre outros. E aí, vamos para uma atividade? Na página 66, nós temos a questão 1 e nela vocês deverão marcar as opções corretas. A ema, o jacaré, a onça, o tubarão e o sapo são animais vertebrados. Por quê? Porque eles possuem penas, pelos, escamas, coluna vertebral ou crânio. Lembrem que são duas respostas corretas. Já na questão 2, vocês deverão localizar o crânio e a coluna vertebral dos animais dessa imagem. Na questão 3, observem as imagens que representam animais vertebrados e depois circulem os animais do grupo dos peixes. Pintem de verde os animais do grupo dos anfíbios, marquem X nos animais do grupo das aves, pintem de marrom os animais do grupo dos répteis e escrevam os nomes dos animais do grupo dos mamíferos nas linhas aí dessa alternativa. E para lembrarem as características desses grupos, pausem o vídeo e leiam as páginas 64 e 65. Quando finalizarem, na questão 4 escrevam V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas sobre os animais vertebrados. As afirmativas são: peixes e répteis têm o corpo coberto por escamas, a capivara e o rinoceronte são exemplos de mamíferos, os anfíbios têm pelos que cobrem o corpo, as aves têm asas e não possuem escamas, e a salamandra é um réptil, assim como a lagartixa. Nós falamos sobre os vertebrados, mas e quem são os animais invertebrados? O grupo dos animais vertebrados é muito grande, mas o dos animais invertebrados é muito maior. Além de numerosos, os invertebrados podem ser bem diferentes uns dos outros. Os invertebrados não possuem crânio, coluna vertebral, nem os outros ossos responsáveis por sustentar um corpo grande. A maioria dos invertebrados é bem menor do que os seres humanos. Por exemplo, a água-viva, a minhoca, o polvo, a formiga, a lagosta e a lacraia. Dentro do grupo dos invertebrados, os cientistas classificam os animais em grupos menores, com outras características em comum, além da ausência do crânio e da coluna vertebral. Assim, tem um grupo do qual os corais pertencem, outro em que estão as anêmonas e águas-vivas, outro grupo do qual estão os polvos, as lulas, caracóis e caramujos, outro em que estão as lagostas, caranguejos e siris, além de muitos outros grupos. Agora, vamos fazer uma atividade? Na página 70, nós temos a questão 1. Elisa e sua mãe estavam assistindo a um vídeo sobre animais que vivem no mar. Nesse vídeo, o narrador disse que a estrela do mar é um animal invertebrado. Essa afirmação está correta, sim ou não? Por quê? Na questão 2, observem as imagens dos invertebrados que temos aí. Formem dois grupos com esses animais, considerando a quantidade de patas de cada um.
Na próxima alternativa, podemos ver que o besouro e a barata pertencem ao grupo dos insetos. O escorpião e a aranha são do grupo dos aracnídeos e vocês devem completar o quadro com as características desses grupos de invertebrados. Em seguida, observem a imagem ampliada de um piolho e respondam: o piolho é um inseto ou um aracnídeo? Justifiquem a resposta nas linhas da questão. Por último, escrevam na questão 3, V para os animais vertebrados e I para os animais invertebrados. Galerinha, vamos para o nosso trabalho avaliativo de hoje? Lembram que nós estudamos anteriormente sobre o ciclo de vida dos animais? O Aedes aegypti é o mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a zika, e ele também passa por metamorfose durante o ciclo de vida. Conhecer esse ciclo é importante, pois fica mais fácil diminuir o número de mosquitos e prevenir essas doenças. Assistam na companhia de um adulto a animação Ciclo de Vida do Aedes aegypti, do livro Todos contra o Aedes aegypti, disponível no link ou QR Code da página 55 do nosso livro. Depois de assistir ao vídeo, elabore um cartaz mostrando as fases de vida do mosquito e a importância de não deixarmos no ambiente recipientes que podem acumular água, como garrafas e pneus velhos. Ilustrem o cartaz com pinturas, desenhos ou fotos. Quando finalizarem, tirem uma foto segurando o cartaz de vocês e me enviem para que possamos passar o conhecimento adiante. Como essa atividade requer mais tempo, vocês poderão fazer e me enviar até o próximo domingo, ok? Aguardo as fotos até esse dia. Caprichem! E agora, vamos revisar o que estudamos nesse capítulo 9? Nós estudamos sobre o que é classificação, as classificações científicas e não científicas dos animais, os animais vertebrados e invertebrados, os grupos de animais vertebrados e suas características, e exemplos de grupos invertebrados e suas características. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueçam das imagens para correção nem do trabalho, tá? Um beijão para vocês e até nossas próximas aulas!